Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de potenciação. O que é potenciação? É uma conta de multiplicação. Como que é feita essa conta? Eu escrevo dessa forma aqui, ó. Um número A elevado a um expoente N, onde o A eu chamo de base e o N é expoente. Como que é feita essa multiplicação? Eu vou multiplicar a base tantas vezes for o expoente. Por exemplo, eu vou multiplicar o A N vezes, tá? Tem mais alguma coisa muito importante aí, tá? Para essa definição de potenciação. O meu A, a minha base, ele pertence ao conjunto dos números reais. Pode ser qualquer número. O meu N, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Então, só pode ser número inteiro positivo. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Tudo bem? Vamos exemplificar aqui com números. Aqui eu tenho 2 elevado a 4. O 2 é o meu A, que é a minha base, e o 4 é o meu N, que é o expoente. Como que eu resolvo isso daqui? Eu vou multiplicar o 2 quantas vezes? 4 vezes, né? Eu vou repetir a base uma, duas, três, 4 vezes, tá vendo? Eu vou multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Olha aqui mais um exemplo. O 5 é a base e o 3 é o expoente. Eu vou multiplicar o 5 quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Bom, esse exemplo aqui, ó, nós temos a base negativa entre parênteses, expoente par, menos 2 elevado a 4. Significa que quando o número é negativo e está entre parênteses, tá? Eu também elevo o sinal. Eu tenho que multiplicar o sinal 4 vezes. Então, uma dica. Eu vou multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E agora, eu vou multiplicar o sinal 4 vezes. Em vez de eu multiplicar menos vezes menos, mais vezes menos, menos vezes menos, mais, eu vejo o número é negativo, entre parênteses, o expoente é par, o sinal vai ficar positivo, tá? Aqui nesse caso, o número é negativo, entre parênteses, expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Aí eu vou só multiplicar o número 2, né? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui vai ficar menos 8 e aqui mais 16. Bom, gente, então vamos lá mais exemplo. Olha aqui, ó. Eu tenho uma base negativa, né? O número negativo entre parênteses, elevado ao expoente par. O que eu faço com o sinal negativo, o resultado vai ficar positivo. Então, eu vou multiplicar, né, a base, só o 3 aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. E vai ficar positivo. Aqui, ó, mesma coisa, base negativa, expoente ímpar. O resultado vai ser o quê? Sinal de negativo. Mantém o sinal do número, tá? Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Tudo bem? Gente, preste bastante atenção nisso daqui, ó. Toda vez que eu tiver uma potência, tá? Escrita nessa forma, sem o parênteses,
Isso indica que a única coisa, o único número que eu estou elevando à potência, que é o expoente, que é a potência, é o 2. Esse sinal aqui, eu não multiplico ele duas vezes, igual eu faço quando está entre parênteses. Então, aqui eu conservo o menos e vou multiplicar só o número duas vezes. 2 vezes 2, 4, né? Então, esse resultado é diferente desse, que a gente já sabe que, olha, base negativa entre parênteses, aí prevalece, ó, expoente par. O sinal vai ser o quê? Positivo. Eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4. Então, viram que o resultado é diferente? Presta muita atenção. Quando vier escrito sem o parênteses, o sinal a gente conserva. A gente multiplica só o valor. Quando vem escrito com o parênteses, o sinal a gente multiplica. Aí, lembra da regrinha. Número negativo entre parênteses, expoente par, o sinal fica positivo. Número negativo entre parênteses, expoente ímpar, o resultado do sinal fica negativo. Bom, aqui a gente tem, tá? Duas regrinhas. Toda vez que eu tiver um número elevado ao expoente 1, o resultado vai ser ele mesmo. Olha aqui o exemplo, 2 elevado a 1, resultado ele mesmo, 2. 5 elevado a 1, resultado ele mesmo, 5. Menos 7 elevado a 1, resultado menos 7, que é o próprio número, tá? E toda vez que eu tiver qualquer número elevado a 0, quando o expoente for 0, o resultado é sempre 1. Elevado a 0, tá vendo? 1. 5 elevado a 0, 1. Menos 21 elevado a 0, expoente 0, resultado 1. 4 elevado a 0, 1. Bom, agora, o que a gente tem aqui? A gente tem uma base positiva com expoente negativo. Lembra lá no início que eu falei para vocês? Nunca o expoente ele pode ser o que? Negativo. Ele tem que pertencer ao conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, né? Então, ele não pode ser negativo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o meu expoente fique um número que positivo. Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa, eu posso escrever o 6 em forma de fração? Se eu colocar um aqui embaixo, ele fica em forma de fração, não é isso? Ele vai ficar assim, ó, 6 sobre 1, não é isso? Elevado a menos 2. Por que eu escrevo um número em forma de fração? Porque agora eu vou inverter o denominador e o numerador. Eu vou inverter os valores, tá? O denominador vai virar numerador, o numerador vai virar denominador. Quando eu faço essa inversão, o meu expoente fica positivo. Agora, eu vou multiplicar o 1 duas vezes, não é isso? 1 vezes 1, e vou multiplicar o 6 duas vezes. 6 vezes 6, aqui, ó. A minha fração duas vezes. 1 vezes 1, 1. 6 vezes 6, 36. Olha aqui o segundo. A mesma coisa, olha aqui, ó. O meu expoente é negativo, não pode. Então, eu vou escrever esse valor aqui, ó, em forma de fração. Menos 4. Por que eu faço isso? Porque agora eu vou inverter os valores. Vai ficar 1/3. Quando eu inverto os valores, o meu expoente fica positivo. Então, agora eu vou multiplicar 1 quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Vou multiplicar o 3 quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 1 vezes 1, né? 4 vezes é 1 mesmo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Nesse caso aqui, tá vendo? Eu já tô com o número, né? Já é uma fração. Então, o que eu faço para tornar
o meu expoente positivo, eu vou inverter. Eu vou escrever aqui, é menos, né? 5 sobre 2. Inverti a fração, expoente positivo. Então, isso aqui vai ficar o quê? Lembra, entre parênteses, o sinal é negativo, expoente ímpar. O resultado vai ser o quê? Negativo, eu mantenho o sinal. Eu vou multiplicar o 5 quantas vezes? 1, 2, 3. Eu vou multiplicar o 2 quantas vezes? 1, 2, 3. Não é elevado a 3? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar menos 125 oitavos. Aqui a mesma coisa. Para transformar o expoente em número negativo, eu vou inverter a fração 8 sobre 1. Aí, agora, o meu expoente fica positivo. Isso daqui é a mesma coisa que 8 sobre 2. 8 vezes 8, 64. E ponto final. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho de produto e divisão de mesma base. O que é produto? Multiplicação. Aqui eu tenho uma multiplicação de bases iguais. Como que eu faço essa conta? Eu conservo a base, que é o 2, né? Opa, tá falhando aqui. E o que eu faço com os expoentes? Se é multiplicação, eu somo os expoentes. 2 mais 3. Aí vai ficar 2, 2 mais 3, 5. Então, agora ficou 2 elevado a 5, eu vou multiplicar o 2 5 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. A mesma coisa, multiplicação de bases iguais, 2 quintos e 2 quintos. Eu conservo a base, que é 2 quintos. Se é multiplicação, eu vou somar os expoentes. Menos 1 mais 3. Opa, gente, menos 1, né? Menos 1 mais 3. Como que vai ficar isso daqui? 2 quintos. Eu tenho 3 e devo 1, eu fico com 2. 3 menos 1, 2. O número maior é o 3, eu conservo o sinal dele, que é positivo. Agora é só resolver. Eu vou multiplicar o 2 quantas vezes? 2. O 5 quantas vezes? 2. 2 vezes 2, 5 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Agora aqui é divisão. Eu tenho divisão de bases iguais. A mesma coisa, conserva a base, tá? Só que os expoentes, como é divisão, eu vou fazer a conta de subtração. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a 5 menos 2, 10 elevado a 3, que é igual a... Em vez de eu fazer aqui, gente, 10... Deixa eu pegar outra aqui que tá falhando. Em vez de eu multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes, que é igual 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. O que eu faço aqui? Quando eu tenho a potência de 10, tá? Eu conservo o 1, o meu expoente é 3. Então, eu vou acrescentar 1, 2, 3 zeros. Tá vendo? 1000. É uma regrinha para ficar mais fácil para vocês, tá vendo? Eu vou apagar aqui, tá? Aqui, ó, é a mesma coisa, é divisão de potência de mesma base, só que aqui tá escrito em forma de fração, não é isso? Conserva a base, que é o 10. O que eu faço com os expoentes? Subtrai 3 menos 2. Gente, não é assim 3 menos 2, não. Eu não vou subtrair,
Então, é 3 menos... Esse expoente aqui é negativo, é menos 2. Então, eu tenho que escrever menos 2. Eu estou subtraindo 3 e menos 2, tá? Aí, o que eu tenho aqui agora, ó? Uma regrinha do sinal no expoente, não é? Aqui, ó. Multiplicação de sinais iguais, isso aqui fica o quê? Mais. 3 mais 2, isso aqui vai ficar o quê? 10 elevado a 5. Em vez de eu multiplicar o 10 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu repito o 1, que é potência de 10, e eu vou acrescentar 0 a quantidade que for o expoente. Então, eu vou acrescentar quantos zeros? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado à quinta, 100 mil. Olha aqui para vocês verem essa daqui, ó. Eu tenho menos 1/2 dividido por menos 1/2. Expoente menos 3, expoente 1. É a mesma base, não é? Eu repito a base, que é menos meio. E o que eu faço com os expoentes? Se é divisão, eu vou subtrair. Menos 3, menos 1. Não é isso? Agora é só eu fazer essa continha do expoente. Olha, eu devo 3 e devo 1, eu devo o quê? 4. Bom, o expoente pode ficar negativo? Não, aí a gente volta naquela regrinha. Eu vou inverter a fração. Então, eu vou escrever isso aqui assim, ó. Invertido 2 sobre 1, não é isso? Quando eu inverto a fração, o meu expoente fica o quê? Positivo. Então, isso daqui é igual a... Lembra? A minha base, né, que é o que está aqui dentro do parênteses, é negativo. O meu expoente é par. O meu resultado vai ser o quê? Positivo. Agora, eu vou multiplicar o 2 sobre 1, quantas vezes? 4. 2 sobre 1, né? 2. Eu posso escrever só o 2? Posso. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Tudo bem? Agora, nós temos aqui potência de potência, tá? Aqui, ó, potência de potência, potência de potência. Então, o que eu faço quando eu tenho potência de potência? A mesma coisa, conservo a base e, nesse caso, eu vou multiplicar os expoentes. Então, aqui vai ficar 4, 2 vezes 2, 4. E eu vou multiplicar o 4, 1, 2, 3, 4 vezes. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256. Não é isso aí? Beleza? Aqui a mesma coisa, potência de potência. Eu conservo a minha base, que é menos 2, e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes menos 1. Vai ficar menos 2. 3 vezes 1, 3. Negativo vezes positivo, multiplicação de sinais diferentes, o sinal é negativo. Aí, voltando, olha, expoente negativo pode ficar negativo? Nunca. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu coloco aqui 2 sobre 1, por quê? Porque eu vou inverter esse valor aqui, vai ficar menos 1/2. Quando eu invertir, o que acontece com o expoente? Ele fica positivo. Agora, eu tenho... A minha base é negativa, o meu expoente é ímpar. Conservo o sinal de menos. E eu vou multiplicar o meio quantas vezes? 3 vezes. Então, vai ficar meio vezes meio vezes meio
vai dar 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar menos 1/8. Tá, gente? Aqui, gente, vamos prestar bastante atenção. Olha, quando eu tenho 2 elevado a 2 entre parênteses elevado a 4, tá vendo aqui, ó, a questão do parênteses? Essa potência é diferente de 2 elevado a 2 elevado a 4 sem o parênteses. Aqui a gente já sabe resolver, não é isso? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 4, não é isso? 8. Isso, gente, é diferente dessa conta. O que eu faço aqui? Eu conservo essa base aqui e agora, tá vendo esse expoente aqui, ó? Isso daqui, ó, é 2 elevado a 4. Eu não vou multiplicar 2 vezes 4. É potência, isso aqui é outra potência, tá? Então, o que eu tenho que resolver isso aqui primeiro? 2 elevado a 4, vamos colocar aqui bonitinho, né? 2 elevado a 4, eu vou multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Não é isso? Então, isso aqui é igual a 16. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 16. Viram que os expoentes são diferentes? Aqui eu multiplico, tem parênteses, 2 vezes 4, 8. Aqui eu resolvo essa potência, 2 elevado a 4 é 16. Então, meu expoente vai ser 16. Então, é tomar muito cuidado. Vamos fazer mais uma pra gente ficar bom nisso, né? Vamos aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. 3 elevado a 2 elevado a 3 é diferente de 3 elevado a 2 elevado a 3. Então, aqui como que eu faço? Eu conservo a minha base e multiplico os expoentes, tá? Entre parênteses, 2 vezes 3, 6. Isso é diferente daqui, ó. Eu conservo essa base aqui e vou resolver essa potência aqui, ó. 2 elevado a 3 é a mesma coisa que eu multiplicar o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, aqui vai ficar 2 elevado, 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, aqui fica 8. Então, 3 elevado a 8. Então, olha aqui, ó. Os expoentes são diferentes. Então, prestar bastante atenção nas regras, que é isso daí que pega muitas das vezes quando a gente vai fazer, né, alguns exercícios, algumas atividades, tá? Então, agora a gente vai resolver uns 3 ou 4 exercícios baseado em potência. Bom, esse primeiro exercício aqui, tá? Todos os exercícios eu tirei da OBMAP. Se vocês quiserem entrar lá no site da OBMAP, é só jogar no Google, né, OBMAP, vocês vão conseguir achar o site. Entra que lá tem, assim, mundo de atividade, exercícios, vídeos explicativos para vocês, tá? É muito bacana. Então, vamos lá. Eu quero saber se o valor de 2 elevado a menos 3 é qual desses valores aqui. Bom, a primeira coisa, eu tenho 2 elevado a menos 3. Expoente negativo, não pode ficar. Eu vou transformar isso aqui numa fração. Por quê? Porque eu vou inverter a posição dos meus valores. Aí vai ficar meio elevado agora a
Agora o meu expoente fica positivo. Eu vou multiplicar essa fração aqui quantas vezes? 3 vezes. 1, 2, 3. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Achei o resultado. Mas o resultado é igual a algum desses daqui? É, só que aqui está escrito em forma de fração, aqui em número decimal. Lembra lá atrás que nós já resolvemos isso? A fração não é uma divisão? Então, eu vou dividir 1 por 8. Dividendo menor que divisor, acrescento um zero aqui, 0, 1 vezes 8, 8. 10 menos 8, 2. Aqui é menor do que o divisor, não pode, acrescento 0. 20 dividido por 8, 2. 2 vezes 8, 16. Diminui aqui, 4. 4 é menor que 8, não pode. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40, resto 0. Então, 1/8 é a mesma coisa que letra B, 125 centésimos. Tudo bem? Gente, o segundo probleminha, ele tá falando aqui para mim. Qual é o valor de 2 elevado a 6 mais 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 2 elevado a 6 menos 4 elevado a 4. Quanto que dá essa conta enorme? A gente tem que simplificar. Primeira coisa que a gente vai ver, ele tá repetindo sempre, olha, 2 elevado a 6, ele tá repetindo isso aqui quantas vezes? 8 vezes, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presta atenção, se eu tenho aqui, olha, 4 laranjas, eu somando, né, eu tô somando 4 laranjas, eu posso escrever dessa forma aqui, ou 4 multiplicado a laranja, a uma laranja. É a mesma coisa. É o que eu vou fazer aqui, ó. Em vez de eu escrever, fazer essa conta todinha, eu vou colocar aqui que eu tenho 8 vezes 2 elevado a 6. Eu transformei essa soma enorme nessa multiplicação aqui. Eu tenho 8 vezes o 2 elevado a 6, menos 4 elevado a 4. Agora, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou transformar esses valores aqui na base 2, porque eu posso escrever o número 8 na base 2. O que é base 2? Eu vou colocar a base 2, o expoente vai ser qual para dar 8? 3, não é? 2 elevado a 3 não é 8? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, eu posso escrever 8 na forma de potência de 2. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 6, menos, aqui a mesma coisa, olha, o 4 eu não posso escrever em base 2, 2 elevado a 2 não é 4, então aqui vai ficar 2 elevado a 2, entre parênteses, elevado a esse 4. Olha o que eu fiz, transformei tudo na base 2, por quê? Lembra que nós estudamos multiplicação de bases iguais? Conserva a base, que é 2, e o que eu faço com os expoentes? 3 mais 6, 9, soma. Isso vai ficar desse jeitinho. Isso aqui é o quê? Potência de potência. Olha aqui entre parênteses, conserva a base. O que eu faço com os expoentes? Multiplica 2 vezes 4, 8. Vamos colocar aqui bonitinho, né? 9, pronto. 2 elevado a 9 menos 2 elevado a 8, quanto que dá isso? É muito mais fácil eu resolver isso aqui agora. Gente, eu queria pedir para vocês que decorassem, tá? A potência de 2 aqui, ó. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. E vamos embora. Pelo menos até 2 elevado a 10. Decora isso. Cai muito em prova e vocês não precisam ficar pensando, fazendo conta. Vocês já sabem, tá? Então, olha aqui, ó. 2 elevado a 9. Aqui, ó. Eu vou multiplicar o 2 9 vezes, vai ficar 512.
12, não é isso? Aqui, menos 2 elevado a 8 é 256. 512 menos 256, 12 menos 6, aqui vai dar 6.256. Então, vocês viram que é uma conta enorme, mas que a gente tem que ter raciocínio, tem que estudar muito, resolver muita coisa. Então, agora nós vamos para o terceiro. Olha o número 3 aqui, é só questões de raciocínio. Quantos algarismos possui o resultado de 10 elevado a 2, elevado a 2, elevado a 2? Isso aqui tem parênteses? Não. Lembra que eu falei para vocês? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou resolver essa potência aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 10 elevado a 2. Essa potência aqui, ó, não é 2 elevado a 2? Quanto que dá isso? Eu vou multiplicar o 2 duas vezes. 2 vezes 2, 4. Então, isso daqui é 4. Tá entre parênteses? Não. Então, eu tenho que resolver agora essa potência aqui. Vai ficar 10 elevado a... Aqui, ó, 2 elevado a 4 agora. Eu vou multiplicar o 2 quantas vezes? 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, aqui é 10 elevado a 16. Bom, quantos algarismos tem o resultado de 10 elevado a 16? Lembra que eu falei para vocês? Potência de 10, potência de 10, eu conservo o 1. E quantos zeros que eu vou colocar aqui na frente? A quantidade que for o expoente. Então, o expoente são 16. 1, 2, 3, 4, tchananã. 16 o quê? 16 zeros. Então, quantos algarismos possui esse resultado? Gente, não é 16 não, porque o zero é um algarismo, outro zero é um algarismo, não é isso? Tá, então eu tenho 16 zeros, 16 algarismos, mais um. O 1 também é o algarismo. Então, é o 1 mais 16 zeros. Isso daqui dá quantos algarismos? 17 algarismos que possui o resultado dessa potência aqui, ó, 10 elevado a 16. Ou 10 elevado a 2, elevado a 2, elevado a 2. Viram? É fácil de fazer, é só treinar e raciocínio. Vamos embora fazer mais um? Gente, a última, qual é a metade de 2 elevado a 20? Qual dessas potências é a metade dessa potência aqui? Metade não é a mesma coisa de eu dividir por 2? Pronto, gente. Divisão de potência de mesma base. Não é? A fração não é uma divisão? Lembra? Conserva a base. Se é divisão, o que acontece com os expoentes? Eu vou subtrair os expoentes. 20 menos, quando aqui não tem nada, é a mesma coisa que 1. Isso daqui é igual a 2 elevado a 19. Resposta, letra B. Bom, galera, essa aí já é a terceira aula. Nós já tivemos uma aula sobre frações, uma sobre os números decimais e essa sobre potência. Tem mais aula por aí, tá? Vai lá, curte, assista umas aulas, tá? Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo, esse e-mail aí, ó. Vocês podem mandar sugestões de aula, tá? Matemática básica, ensino médio, para estudar para as Olimpíadas, para o Enem, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Fiquem com Deus, um beijo, fiquem em casa e se tiver que sair por algum motivo sério, use máscara. Bye, bye!